Polícia em ação. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. E começamos falando do primeiro assunto, que tem a ver com a decisão sobre porte de drogas que devem diminuir, injustiça e encarceramento. A pergunta é, e agora? Quais são as repercussões dessas decisões do STF? Segundo especialistas, uma das expectativas é diminuir esta injustiça contra negros e pobres nas periferias, além de impactar o crime organizado e diminuir o encarceramento em massa no país. Vamos observar. Pela decisão do Supremo, agora quem for enquadrado pela polícia como usuário não será fichado com antecedentes criminais, mas estará sujeito a penas administrativas e socioeducativas, como participar de cursos sobre dependência. Além disso, continua sendo proibido usar maconha em lugares públicos. A gente tem uma consciência social, ninguém quer causar transtorno para vizinho, para não dar trabalho para ninguém. Eu acho que as pessoas não queriam se sentir criminosas. Todo o cenário é de muita cautela, muito respeito, até porque tem que lembrar que a cannabis é uma substância proibida, não foi legalizada. Do ponto de vista das contas públicas, hoje o Brasil gasta quase 600 milhões de reais por ano para manter na cadeia cerca de 19 mil presos condenados por portar até 100 gramas de maconha. Quando a quantidade é reduzida para até 25 gramas, o número de presos cai para menos de 9 mil, com gastos estimados de 263 milhões de reais. Você tira uma discussão que deixa só a cargo do delegado, do juiz ou do judiciário como um todo decidir quem vai ou quem não vai para a cadeia, tirando essa questão que às vezes injustamente acontecia de se for pego numa situação de vulnerabilidade em um lugar mais humilde, de fato era colocado no sistema prisional. A decisão do Supremo é definitiva e deve começar a valer assim que for publicada. Mas o Congresso continua analisando uma mudança na Constituição que pode reverter a situação. A PEC, que já foi aprovada no Senado e agora será discutida numa comissão especial na Câmara, torna crime o porte e a posse de todas as drogas e em qualquer quantidade. Além disso, a decisão do Supremo foi interpretada por alguns parlamentares, incluindo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como invasão de competência legislativa. No início da sessão de hoje do Supremo, o presidente da Corte falou sobre as acusações de que o STF invadiu a competência do Congresso sobre o tema. Quem recebe os habeas corpus que envolve as pessoas presas com drogas é o Supremo Tribunal Federal. E, portanto, nós precisamos ter um critério que oriente a nós mesmos em que situações se deve considerar tráfico e em que situação se deve considerar uso. Portanto, não existe matéria mais pertinente à atuação do Supremo do que essa. Polícia em ação. Vamos agora então falar da Polícia Federal, que fez uma operação em 7 estados contra uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas. As investigações, inclusive, identificaram transações que passam de 5 bilhões de reais. Vamos observar com mais detalhes nesta informação ao vivo aí para você. Isso mesmo, os agentes da Polícia Federal cumprem mandados aqui no Rio e nos estados de Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Bahia e Goiás. Cerca de 180 agentes estão envolvidos nesta operação e cumprem 9 mandados de prisão preventiva e 80 mandados de busca e apreensão expedidos pela comarca de Belo Horizonte. A Operação Terra Fértil mira uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas. As investigações identificaram transações suspeitas. O grupo movimentou cerca de 5 bilhões e meio de reais nos últimos 5 anos. Entre os alvos está um traficante internacional de drogas que envia cocaína para o México e para países da América do Sul e da América Central. De acordo com a polícia, pessoas e empresas ligadas a ele criaram uma rede para ocultar patrimônio. Foram criadas
criadas empresas de fachada sem funcionários, com imóveis e carros de luxo registrados. E, Luciana, os sócios das empresas não tinham vínculo empregatício há vários anos e alguns deles, inclusive, receberam auxílio emergencial. Polícia em ação. E vamos agora à última notícia do Polícia em Ação desta semana. Vamos falar do policiamento rodoviário que apreendeu grande quantidade de cigarros contrabandeados em rodovia de Assis, São Paulo. Isso aconteceu na tarde do domingo, dia 30 de junho, feito aí pela equipe do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, que aliás está de parabéns, apreenderam uma grande quantidade de cigarros contrabandeados na rodovia Raposo Tavares, ASP 270, no quilômetro 445, em Assis, aqui em São Paulo. Durante o cumprimento da operação Impacto, os policiais militares então abordaram um caminhão Scania G420, tracionado um SR Randall, cujo ocupante era o condutor. Cigarros encontrados durante a vistoria no compartimento de carga do veículo. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Marília, aqui em São Paulo, para os procedimentos legais e cabíveis neste caso. Informação da Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Polícia em ação. E com esta última informação, o Polícia em Ação desta semana vai ficando por aqui. Polícia em ação.